pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Parto em Foco, uma live muito especial em comemoração ao Mês das Crianças. Então eu convidei o professor José Martins Filho, pediatra, escritor, professor emérito da Unicamp e uma pessoa muito importante na nossa área, para falar um pouquinho sobre os primeiros 1000 dias de vida, né? A teoria dos 1000 dias diz que esse é um dos períodos mais impactantes na vida. Espera um pouquinho, deixa eu ver se ele chegou aqui. Não, ainda não. Mais importante na nossa vida, né? É uma viagem que vai da concepção, passando pela gravidez, passando pelo nascimento e os 2 primeiros anos de vida, né? Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre toda essa viagem com um olhar muito interessante, muito científico, muito humano, e eu acho que vai ser muito legal. Vamos esperando vocês entrarem aqui, estou esperando o professor também entrar. Eu acho que vai ser um bate-papo muito bacana, tá? Sejam bem-vindos todas vocês, muitas mamães aqui do Instituto, muitos profissionais, muitos colegas. É uma honra receber vocês aqui nessa live especial do Mês das Crianças, né? Vamos só esperar. Muitas mães do Instituto entrando, que ótimo! A gente fala muito isso no Instituto, a gente aborda esse olhar dos 1000 dias, né? O Instituto é praticamente todo desenhado pensando nessa ótica dos 1000 dias de vida, né? Então o Instituto é um espaço onde a gente vive intensamente essa fase tão importante da vida das famílias, né? Da vida das crianças e tão impactante na vida da nossa sociedade, né? Então a gente vai falar sobre isso, assim, o impacto de uma gestação bem vivida, de um parto bem vivido e também de uma primeira infância ali, dos primeiros 2 anos de vida, os primeiros 4 anos de vida. Seja bem-vindo, professor. É um prazer receber você aqui. Obrigado, eu aqui agradeço o convite, espero que a gente possa realmente conversar, ajudar vocês, dizer alguma coisa interessante aí, com o maior prazer. Que bom, que bom. Fico muito feliz de conhecer você pessoalmente, saber do seu trabalho e do Instituto Nascer aí, parabéns, viu? Que bom, muito obrigado, muito obrigado. Então, eu prometi aqui aos nossos seguidores e seguidoras, né, da gente fazer essa viagem, professor, aí desse importante período da vida da sociedade, da humanidade, né? Um período que impacta na nossa vida para sempre, né? Eu acho que eu escutei o senhor falando uma frase que eu acho que é de José Saramago, que diz que o adulto que eu sou hoje é em função da criança que eu fui um dia, né? E essa janela de oportunidade, né? Que vai da concepção e não do nascimento, né? E não do dia que nasce, mas 1000 dias depois, né? Da concepção, viajando pela gravidez, passando pela recepção, né? Pelo nascimento propriamente dito, e ali aleitamento materno, o primeiro ano de vida, né? Gestação extrauterina, né? Tudo isso. Essa coisa dos primeiros 1000 dias é algo que realmente tomou conta da minha pesquisa, do meu trabalho nos últimos anos, né? Escrevi muito sobre isso e publiquei. O que significa os primeiros 1000 dias, né? Acho que é o trabalho tanto do obstetra como do pediatra, né? Os primeiros 1000 dias são a gestação, com as suas 40 semanas em média, né? Se você multiplicar por 7 dias, são 270, 280 dias. E os 2 primeiros anos, o primeiro e o segundo ano, com 365 vezes 2, você tem 730. Soma a gestação com os 2 anos dá 1010 dias, 1000 dias. Então, e é interessante que esse tema não é tão antigo. Há pouco tempo as pessoas estão começando a trabalhar com esse conceito de primeiros 1000 dias, por um motivo muito óbvio e muito importante. É que talvez seja, quase certeza que o é,
o período da vida de um ser humano mais importante, né? É o período em que você tem grande desenvolvimento de massa corporal, neurológico, você tem celularidade em grande quantidade. Para você ter uma ideia, um bebê, nesses intraútero, ele desenvolve tanto a área cerebral e a caixa cerebral e os neurônios, que eles nascem em média com 100 bilhões de neurônios, né? E esses 100 bilhões de neurônios, paradoxalmente, não acompanham essa criança o resto da vida. Quando a criança está chegando à idade adulta, ele perdeu 80% dos neurônios que estavam lá na caixa e que só sobram 20 bilhões, né? E a grande pergunta, por um fenômeno que acontece chamado poda neural, é que só sobram os neurônios que são estimulados, são aqueles que estão usados, são aqueles que recebem estímulos, recebem carinho, atenção, respeito, som, música, visão, luz, etc. e tal. Daí a gente começa a entender já que esse período é um período muito importante, né? Estou falando da gestação e da primeira infância, mas particularmente dos primeiros 1000 dias. Mas eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre o que a medicina tem falado hoje em relação à epigenética. Fala um pouquinho sobre epigenética e gestação, o que ela pode fazer com os genes, potencializando um, neutralizando o outro, melhorando o outro, que isso é muito legal, né? Bom, é isso que você está fazendo. Na verdade, na gestação, inclusive no leite humano, a gente já observa hoje, a gente falava tanto do leite humano, que realmente a importância dele era com as proteínas humanas, que não tinha proteína heteróloga que desencadeava alergia. A gente falava das qualidades de anticorpos, etc. Hoje a gente sabe que existe alguma substância no próprio leite, inclusive isso acontece no intraútero, de fazer fenômenos que a gente chama de epigenética, de transformação, de ligar ou desligar alguns genes, né? E que pode acontecer de uma forma muito importante, né? Então, aqui nós estamos evoluindo muito nessa coisa da epigenética, né? Porque realmente a gente achava que a genética era uma coisa definitiva e pá. Isso. E hoje a gente sabe que não, que o meio ambiente, o lugar onde você está, as coisas que você recebe de influência, particularmente os alimentos, também atuam fazendo modificação genética em várias coisas, né? Isso é uma coisa interessantíssima e nova, né? E que pouca gente conhece e que as pessoas precisam saber da importância de uma gestação a termo, a importância de um parto natural, a importância de você realmente ter, durante a gravidez inteira, um conhecimento profundo do que está acontecendo com esse bebê e com essa mãe. Na verdade, o que a gente percebe é que a gente humanizou não só o parto, como as pessoas sempre falam, mas a gente está humanizando a gestação. E a gente está humanizando também a função pediátrica na sala de parto, a função pediátrica nos primeiros meses de vida, a importância da atenção, do carinho, do afeto, do acalento. Tem um filósofo chamado Stephen Bifford, que ele fala uma coisa muito preocupante. Ele escreveu um livro e ele colocou o seguinte: esta é a geração que menos foi acalentada, que menos ficou nos braços das mães. Ou seja, foi a geração que foi criada a cesárea eletiva, né? Que as mães fugindo do parto, achando que é perigoso, que dói, sem conhecimento de tudo o que se faz hoje no parto e que diminui tudo isso que as mães pensavam que tinham medo. E, principalmente, o cuidado pós-natal afetivo na famosa esterogestação, do distanciamento. O que a gente vê com esses bebês? O que a gente vê com esses bebês hoje em dia? Nas várias classes sociais. É a terceirização infantil precoce, né? Que é o que você me falou, que era um outro tema que eu ia falar. Ou seja, as mães da classe alta, não todas, felizmente, mas muitas, saem da maternidade e já tem uma babá esperando, alguém que vai ficar cuidando do bebê dela. E aí eu me pergunto como é que vai ser a amamentação exclusiva ao peito em autodemanda, que vai querer mamar de noite, de madrugada. A babá vai ficar acordada, ele chora, leva lá e acorda a mãe e dá para ela amamentar? Não, infelizmente não é bem isso que acontece. As pessoas começam, então, precocemente a acertar os horários de amamentação, começam a achar que ele chora porque está com fome, dá uma mamadeira. E quando você introduz uma mamadeira por causa dessa terceirização, você faz uma coisa chamada erro de bico, e o bebê que mama no peito da mãe, ele quando vai na mamadeira, ele chora, ele pega melhor, ele quando volta no peito não pega bem, e aí você começa toda uma coisa séria que começa a levar a problemas sérios de terceirização, que é um assunto muito mais complexo, que eu tenho um livro escrito sobre isso,
mas que é, sem dúvida nenhuma, um fenômeno da sociedade moderna, das últimas décadas, em que as pessoas passaram a ter outras pessoas que cuidam dos seus filhos. É o que eu chamo da síndrome dos pais ausentes, né? E essa síndrome dos pais ausentes influencia nesses primeiros 1000 dias com tudo que eu falei. A falta de presença, a falta de acalento, a falta de atenção, a falta de participação. Aí vem uma outra coisa que te interessa muito, e as suas pacientes, evidentemente, é a questão do parto. O trabalho de parto. Eu estou cansado de ver crianças que nascem sem a mãe entrar em trabalho de parto. E às vezes são cesariadas eletivamente porque alguém disse que tinha, vamos fazer e tal, e as pessoas esquecem. Há uma grande incidência de parto prematuro por causa dessas cesáreas eletivas que não esperam a mãe entrar em trabalho de parto. Porque o sinal de que o bebê está maduro é entrar em trabalho de parto. Se você faz trabalho de parto e há uma dificuldade e você indica uma cesárea, é maravilha. Mas a pediatria também tem que dizer uma coisa importante em relação ao parto cesárea. Um bebê que nasce em parto cesárea acaba tendo uma flora intestinal logo em seguida, que é a flora do centro cirúrgico. E um bebê que nasce em parto natural vai ter a flora da mãe no seu intestino. Isso é fundamental na prevenção da alergia. Bebês cesariados, sem necessidade precocemente, têm muito mais chance de ser alérgico. Tem muito mais problema de desenvolvimento de alergia por causa dessa microflora que é diferente quando a criança é cesariada, né? E outra coisa que é fundamental é que, eu estou lendo os pontos que eu tinha colocado aqui, é que me assusta muito, e eu sou às vezes chamado para atender alguns bebês na sala de parto, embora os hospitais que eu trabalhei já têm equipe de neonatologia muito boa atendendo, mas algumas famílias se ligam e falam, doutor, queria que o senhor fosse pegar meu filho na maternidade. No dia 17 de novembro, às 9 da noite. Eu falei, mas peraí, mas como é que você sabe que vai nascer nesse dia? Não, é porque eu já marquei, porque o vovô também nasce nesse dia e está perto do parto. É uma coisa inacreditável. E as pessoas não se dão conta que isso é realmente uma atitude muito equivocada. E as mães vão para isso achando que tudo bem, acham que é cesárea. Não, mas eu não vou sentir dor nenhuma, é muito mais fácil, é muito mais rápido, eu durmo quando eu acordo, o bebê está lá. Eu falei, esse é o problema. Né? Nem sempre você vai dormir, porque às vezes não precisa dormir, mas ao mesmo tempo você tem que participar desse parto, você tem que evoluir junto com isso. Isso faz parte dessa fase dos primeiros 1000 dias. E é nesses 1000 dias também que acontece o fenômeno da socialização familiar com o bebê. Aí a gente tem uma série de tipos de famílias, de tipo de parto, de tipo de educação, de tipo de relacionamento de família-bebês. A gente acabou de escrever um livro e que a gente fala sobre isso. Esse livro, Criar e a Educação. A gente identifica que nos primeiros 1000 dias a gente tem 4 ou 5 tipos de famílias que cuidam dos seus bebês. Um dos fenômenos mais importantes é os pais autoritários, né? Quer dizer, aqueles que impõem ritmo, que querem que o bebê mame na hora certa, que não tem paciência com a criança, quando ele começa a ter um pouco de birra, alguma coisa, atuam autoritariamente, querendo dominar essa criança. E às vezes, antes dos 6 anos de idade, já são crianças muito reprimidas, que apresentam sinais de birra, sinais de sofrimento, que ficam muito chateadas. Tem um outro tipo de família que a gente chama de autoritativo. Ele não é autoritário como esse outro tipo, mas ele também impõe muita regra, embora seja mais suave, seja mais respeitoso, seja mais cuidadoso. Tem a pior forma de cuidar de bebê, que é a negligência. Pais e mães que terceirizam plenamente, colocam a criança na mão de outras pessoas. E, evidentemente, essas crianças sofrem muito. Porque a pior coisa que você pode fazer para um bebê nesses 2 primeiros anos de vida é ser negligente. Não olhar, não beijar, não abraçar, não falar com ele e deixar na mão do terceiro. O que nós estamos propondo hoje é uma discussão muito interessante, que eu escrevi com uma outra psicóloga, Cibele. Nós estamos propondo um tipo de visão nos primeiros 1000 dias que a gente chama de os cuidados sensitivos. Não é nem negligência deixar a criança chorar, fazer o que quiser, e não é uma coisa autoritária de impor horários. Por exemplo, aquela história de bebê mama de 3 em 3 horas. E aí esquece de dar relógio para as crianças. Os bebês não costumam nascer com relógio, pelo menos por aqui. Não sei se aí em Minas Gerais eles nascem com relógio. Nascem ou não? Não, né? Então, aí eles não têm horário para mamar.
Você quer falar alguma coisa? Não falei não. Primeiro, eles não nascem com relógio. Segundo, é que eles têm uma autodemanda que deve ser respeitada e que tem a ver com a produção de vários hormônios, inclusive da melatonina e da prolactina e da ocitocina da mãe. Porque quando o bebê mama, ele está estimulado lá no mamilo da mãe a produção de prolactina, que vai aumentar o leite. E vai aumentar também a secreção de ocitocina, que além de ajudar o leite a descer mais facilmente, vai te ajudar na contração uterina do pós-parto. E o que acontece quando você não faz autodemanda e você impõe, começa com uma madeira dentro do berçário, que muitas vezes se fazia isso porque os bebês choravam, porque a mãe não queria amamentar, porque ninguém orientava, é que você não aproveita essa produção de prolactina e de ocitocina e você sai da mamadeira com uma receita. Eu sou de uma época que me assustava muito e tive muito problema porque falava isso pelo Brasil inteiro, e que tinha maternidades que saíam com receita de mamadeira na mão. A mãe saía da maternidade no terceiro dia com uma receita escrita leite e tal, assim. Graças a Deus mudou muito agora com as leis que proibiram isso acontecer e hoje em dia não se faz mais isso. A gente tenta ao máximo lutar para que as mães amamentem e sejam ajudadas na maternidade, mas precisa treinar isso. Essas pessoas precisam ser treinadas, né? Para ajudar as mães. E muita gente que trabalha em maternidade, seguramente na tua equipe é diferente, eles nem têm treinamento para trabalhar com a amamentação. Não sabem como ajudar uma mãe a vencer as primeiras dificuldades. Porque amamentar, que muita gente diz que é instintivo, mas não é fácil. Tem problemas, tem dificuldades. Algumas mulheres querem amamentar e têm dificuldade inicial. A pega não é adequada, que é outra coisa muito importante nessa fase, que o pediatra e a doula e a enfermeira têm que treinar essa pega no peito direitinho, para ajudar a vencer essa etapa, essa dificuldade. E obviamente, os trabalhos anteriores agora feitos sobre o aleitamento e nessa fase dos primeiros 1000 dias mostram coisas inacreditáveis. Trabalhos feitos com crianças que foram amamentadas ao peito 6 meses exclusivamente, conseguiram até 2 anos mesmo com alimentação, na medida do QI deles, existe 3,8 acima da média. Amamentar, Emerson, ajuda a melhorar a sua capacidade intelectual. Não é só uma questão nutricional, antialérgica e tal, mas também intelectual. Quando uma mãe dá uma mamadeira para um bebê, coitada, às vezes que está desesperada, porque não foi ajudada, uma fórmula, leite, além dela estar prejudicando o desenvolvimento do seu filho, existem coisas do meio ambiente que ela não sabe. Você sabe quanto se gasta para fazer 1 quilo de leite em pó? Não. 4.000 litros de água. Cada quilo de leite em pó consome 4.000 litros de água na indústria. Cada quilo de leite em pó aumenta e prejudica o meio ambiente, porque esse leite veio do leite de vaca, onde se tiveram que fazer pastagens, onde existe liberação de metano, onde modifica o ambiente. Então, quando a gente está falando de primeiros 1000 dias, a gente está falando não só de bebês, mas a gente está falando do mundo. Por isso que quando eu falo de 1000 dias, eu falo do futuro da humanidade, não só daquela criança em si, mas do que está acontecendo, né? Primeiro, melhor índice de inteligência, pontos maiores no QI. Segundo, o meio ambiente mais protegido. Terceiro, mais saúde para o bebê. Quarto, a epigenética sendo ajudada e atuando na proteção de doenças futuras. A amamentação e gestação bem feita pode influenciar em futuras doenças de origem genética. Nós passamos um momento difícil agora com essa pandemia, em que mulheres grávidas que tinham contraído o Covid, lá, o coronavírus, a gente tinha que lutar com a amamentação delas, e não era fácil. Não sei se vocês enfrentaram alguma coisa desse tipo por aí. Olha, era traumático, porque a gente tinha que ajudar essa mãe a amamentar, porque era importante até para ajudar o bebê e passar anticorpos para ele, mas ela tinha que ser protegida também, ela não podia ficar tocando, ela podia para amamentar, mas não podia beijar, não podia abraçar, ficar um pouco distante, tinha que ter alguém no quarto com ela, para evitar um possível contágio do bebê, etc. E tal. E o que a gente percebeu é que os bebês amamentados, na imensa maioria das vezes, a gente nunca encontrou nem partículas do coronavírus no leite dessa mãe. Existem alguns trabalhos mostrando que em alguns casos, lá no Instituto da Criança da USP, acharam algumas coisinhas. E esses bebês dificilmente se contaminaram, né? Então, você vê, nós estamos falando de um período da existência que depende de uma alimentação, de uma nutrição, de um contato mãe-filho e também de um ambiente em que a gente percebe que as coisas estão sendo colocadas, né? Na verdade, acho que o contexto que eu te dei dos primeiros 1000 dias, ele está um pouco mais condensado
mostrando que não dá para deixar de entender que a gravidez não termina com o parto. Quer dizer, a gravidez não termina com o parto. Há um momento decisivo na evolução dos recém-nascidos, que é o momento do nascimento, em que eles saem da vida intrauterina para a vida exterina, mas ele depende exclusivamente da mãe nesse período. O leite humano e o colostro, principalmente, em vários livros antigos, e até de religiões, o colostro era chamado de sangue branco. E era sangue branco por quê? Porque ele tem leucócitos, glóbulos brancos, ele tem proteínas, anticorpos, só não tinha glóbulos vermelhos. Então, eles achavam que era a mesma composição do plasma, a mesma quantidade de proteína, tudo. E o colostro, ele substitui via oral aquilo que a placenta e o cordão umbilical estavam fazendo. Não terminou a gravidez nos primeiros meses de vida amamentando. Aí vem essa discussão teórica interessantíssima da esterogestação, que é uma compensação para os bebês humanos nascerem antes do tempo, né? Que é uma coisa interessante do ponto de vista da evolução em milhões de anos, né? Por que nós entendemos? Há teorias incríveis, né, que você deve saber melhor do que eu, de que o fato de a gente virar bípede e ficar em pé também ajudou a antecipar a gravidez, né? Encurtou a pelve, deixou a pelve mais estreita e o bebê precisou de nascer um pouquinho, o bebê humano mais prematuro, um pouquinho, essas teorias. Então, e aí a compensação, e aquela fase em que a gente cesariava muito e dava mamadeira logo depois do nascimento, nós estamos pagando um preço muito alto, né? Muita gente que está por aí com dificuldades alérgicas, alimentares, proteicas, e inteligência, e etc. e tal, se deve muito a gente não entender a complexidade desse momento da gravidez, do parto, a importância desse primeiro minuto, a importância do cuidado, da oxigenação, da respiração, mudando totalmente a circulação cardíaca intraútero para extraútero. As pessoas não têm ideia do que acontece quando o bebê nasce, né? A hora que ele respira e abre o tórax e o pulmão cheio de líquido, se inverte toda a circulação sanguínea intracardíaca, né? Fecha-se coisas, abre-se outras, etc. Aí ele vai ter que buscar oxigênio no pulmão, quando lá dentro ele buscava na placenta que vinha do pulmão da mãe. Então, e é uma coisa que acontece no minuto, o primeiro minuto de nascimento é fundamental. Né? Perfeito. A importância do primeiro Muito minuto. bom. Professor, porque é o seguinte, porque esse período da nossa vida, né, o nascimento humano é um evento milenar, né, que acontece muito, muito antes da medicina moderna existir, né, milhares de anos. E a partir do momento que a gente evoluiu com a medicina, né, a gente trouxe o nascimento para dentro do hospital, né, isso gerou ganhos, né, em relação à mortalidade materna, mortalidade neonatal. Hoje as intervenções de cuidado pré-natal salvando vidas, né? Mas eu acho que chegou o momento que a ciência vai fazer com que a gente olhe para esse evento de uma forma mais respeitosa. Quanto mais a gente estuda sobre a ciência dessa viagem do nascimento, ali da concepção ao aniversário de 2 anos, principalmente, né? O que foi colocado aqui é quase tudo muito científico, né? A gente não está falando da opinião do professor, né? Isso aí você sempre colocou muito o que é ciência, o que os estudos mostram, e acaba colocando a gente com um olhar de mais respeito, né? Assim, de mais cuidado, de mais amor, de mais empatia, né? Entendendo que o Brasil precisa evoluir nesse sentido, né? A gente tem 2 problemas a ser resolvidos, uma alta taxa de cesariana e partos normais mal vividos e mal cuidados. E nesse caminho, né, dos 1000 dias, o nascimento é um evento realmente muito importante, né?